Agora está disponível no canal o nosso bolo do Charlie Brown. Então não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like, qualquer dúvida deixe os seus comentários, porque chegou mais uma aula gratuita no canal Jussara Arte Doce. Bom pessoal, vamos dar uma introdução no curso que vocês vão ter hoje sobre o Charlie Brown. Na aula passada a gente já tem no canal o bolo esculpido do Snoopy. E hoje não seria diferente, a gente vai fazer o bolo do Charlie Brown. Mas antes da gente ir para a próxima etapa, eu quero explicar para vocês como que funciona a estrutura interna desse bolo. Esse é um bolo pequenininho, ele é mais para enfeite, para fazer um topo de um bolo. Então, se você tem ideia e gostaria de fazer, por exemplo, um bolo redondo de andar e colocar o personagem em cima, é totalmente possível. Eu vou te explicar como que você tem que fazer. Aqui está o bolo. E aqui está o tabuleiro. Parece um chapéu, mas tudo bem. Agora ficou melhor. E aqui você tem um outro bolo. Se o personagem ele vai aqui em cima, é importante que a barra rosqueada venha aqui desde a base da tábua e suba até o personagem. E aqui você tem o MDF, para que você possa fazer o pezinho do personagem também. Mas a barra rosqueada ela tem que vir desde lá de baixo, fazendo sempre as paradas aqui no meio, até chegar aqui no personagem. Bom, pessoal, vou explicar para vocês como que é a estrutura do bolo que a gente vai fazer do Charlie Brown. Como eu sempre falo nos vídeos anteriores, a gente sempre tem que começar pelo desenho. Então, assim, mesmo que no vídeo eu fale as medidas, o corpinho tem X centímetros de altura, a cabeça tem Y centímetro de altura. Vocês não devem levar essas medidas tão em consideração, porque tudo vai depender do tamanho do desenho que vocês imprimir. Então, vocês sempre vão medir pelo desenho. Quanto que ele tem de corpinho? Então, aqui dá o pescoço. Então, de corpinho, ele tem 8 centímetros. Mas por que ele tem 8 centímetros de altura? Porque esse é o tamanho da minha impressão. Então, como que a gente vai fazer? As duas perninhas aqui vai ser 2 barras rosqueadas. E aqui é como se fosse o tabuleiro de bolo, tá? Deixa eu até fazer assim, ó. Finge que aqui, ó, é o nosso tabuleiro de bolo, tá? Então, aqui a gente vai ter 2 barras rosqueadas. Lembra que eu falei em vídeos anteriores? Se a gente tem um personagem com 2 pernas, a gente vai usar 2 barras rosqueadas. Suponhamos que esse desenho fosse um cachorro, então são 4 patas, então são 4 barras rosqueadas. Talvez você se pergunte, Sara, mas eu posso colocar uma barra rosqueada grossa, bem forte aqui, e esse pé eu só faço de pasta americana, porque essa barra grossa vai sustentar todo esse bolo, visto que ele é pequeno? Não, não pode. 2 barras rosqueadas, aqui vai ser a nossa parada. Você vê que ele tem um shorts bem pequenininho, né? Então, a barra rosqueada vai vir aqui. E do short dele até aqui no pescoço, dá 8 centímetros, vai ser de bolo. Por que eu sei que é 8 centímetros? Que eu vim aqui e medi conforme a minha régua, tá vendo, ó? Então, daqui do short dele até a altura do pescoço, aproximadamente 8 centímetros. Então, o corpinho vai ser bolo. Aqui a gente vai ter uma parada, outra barra rosqueada que vai aqui. E essa parte do rosto é muito importante a gente mencionar. Você tem 2 opções. Ou você faz de isopor comestível, já tem vídeo no canal que ensina a fazer isso. Mas nessa aula eu vou fazer de isopor mesmo. Eu peguei uma esfera de 10 centímetros de diâmetro, cortei no meio, ela tem que ser aquela esfera preenchida, não pode ser oca. E aí, tá aqui, 10 centímetros de diâmetro, um pouco, é aproximadamente isso. Então, essa parte daqui vai ser a parte de baixo do meu rostinho. E essa parte aqui vai ser bolo. Então, aqui vai ser bolo. E aqui vai ser isopor. Então, a barra rosqueada ela vai subir até mais ou menos aqui, ó.
o centro da cabeça do personagem, tá? Bom, por que que eu não posso fazer essa parte de baixo de bolo? Porque a tendência é que depois o bolo comece a descer e ele vai ficar, parece com celulite. É como se ele ficasse com o rosto caído assim, ó. E não nesse formato redondo que ele tem. Então, se você não quiser usar metade da cabeça dele de isopor comestível ou isopor de verdade, você pode fazer isopor até aqui no pé da orelha dele, mais ou menos, ó. Essa parte aqui de isopor. E aí daqui pra cima você faz bolo. É uma opção também. Mas na aula de hoje, a gente vai fazer metade da cabecinha dele de isopor e a outra metade de bolo, tá bom? Então, a gente vai precisar, como o projeto é pequeno, o total do nosso bolo médio aí de altura, praticamente aí, ele vai ter 26 centímetros de altura. Então, eu tô usando essa tábua aqui de 25 centímetros de diâmetro, né? Ignora esse centro aqui, a gente só vai usar esses dois buracos. Se vocês querem saber como que a gente faz o furo na placa, como que a gente corta as barras rosqueadas, como que a gente corta o disco nosso de MDF, já tem vídeo no canal mostrando como que a gente faz isso. Então, aqui a perninha, para poder entrar tudo direitinho no nosso bolo, eu cortei duas barras de 8 centímetros de altura cada uma. Então, a gente coloca aqui. Barra, porca e a argoela larga. Eu vou usar a argoela larga embaixo, mas talvez em cima eu use diferente. Acho que eu vou usar igual. Então, barra rosqueada e parafuso. E porquinho. Agora aqui, paciência, eu vou descendo ela até chegar lá embaixo. A princípio, eu aperto com a mão, sempre fazendo esse movimento. Apertei bem com a mão, eu vou agora apertar com a ferramenta. Fica bem firme. Vou fazer o mesmo processo com a outra também. Firme. Tá tudo firme. Aqui você sempre tem que ver, isso aqui não pode ficar maior que o pezinho da tábua, no meu caso não tá. E aqui a gente tem as perninhas. Aqui vocês observem que a perninha dele é bem curtinha. Em torno aí vai de uns 5 centímetros aproximadamente. Então, geralmente isso daqui você vai usar, vai encontrar como se fosse para dar uma sustentação em bolos de andar. Nesse caso específico, a gente vai usar para dar volume na perna do nosso personagem. Só que eu quero que ele tenha aí uns 5 centímetros no máximo. Aqui com lápis, vem aqui com a faquinha de serra. Prontinho. Cortei um pouquinho torto.
alinhado. Vou e faço a mesma coisa com o outro. Pronto. Esse vai ser a perninha do nosso personagem. Só checando aqui a altura. Perfeito, 5 centímetros. Então agora a gente vem com a porquinha. Vou colocar essa porca até a altura desses caninhos. Eu quero que ela entre um pouquinho lá pra dentro. O objetivo é fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vai dar a impressão que isso aqui vai estar sustentando o bolo, mas na verdade não, é a porca e a arruela. Faço a mesma coisa do outro lado. Eu quero que entre um pouquinho. Pronto. Aí aqui a gente vem com o nosso disco de MDF. Aqui eu vou usar uma arruela menor, comum, não vai ser de aba larga, como as de baixo. Senão não vai ficar se sobressaindo aqui, e aí eu não quero isso. Sempre importante ressaltar, aqui embaixo a gente não colocou uma porca e depois a arruela de aba larga. Depois que você colocou a porca, coloca umas gotinhas de cola bonder para evitar, eu acabei esquecendo, mas façam aí na sua casa, para evitar que a porca acabe rosqueando o contrário e de repente isso aqui venha ficar bambo. Faço a mesma coisa bem aqui embaixo, ó, na porquinha aqui embaixo, também da nossa coluna central do personagem, tá? Eu acabei esquecendo, mas vocês podem fazer aí em casa. Então a gente já tem aqui as perninhas do nosso personagem, o bolo, onde vai ser o bolo. Aqui o bolo vai ter aqui 8 centímetros de altura. E aí depois a gente vem aqui com a porca e a arruela para fazer a nossa parte do pescoço e a cabeça do personagem. Então, bom pessoal, agora a gente vai começar a montar a nossa estrutura. Deixa eu explicar para vocês essa parte aqui. Esse aqui é o nosso MDF. Eu isolei ele com esse papel que a gente compra em papelaria. E aí, no caso, isso aqui que vocês estão vendo é chocolate de modelar. É uma receita que eu uso muito nos meus bolos. Tá vendo? Ele fica uma massinha boa e gostosa. E esse é uma alternativa para você isolar, por exemplo, esse ferro em contato com o bolo. Tem gente que passa fita floral, tem gente que faz... As gringas fazem muito isso do jeito que eu tô fazendo aqui, ó. É um chocolate que você tá usando para poder isolar o bolo do contato com os ferros, tá? Lembrando que mesmo assim, se você isolar, os ferros eles são limpos, totalmente higienizáveis, tá? Mas tem profissionais que trabalham com bolo esculpido que só lavam e higienizam, que colocam a massa e o recheio direto em contato com o ferro. Tem muitos que isolam dessa forma aqui, ó. Esse aqui é um canudo de milkshake na cor transparente. Eu cortei ele em 10 centímetros, perdão, 8 centímetros, que é o tamanho do nosso bolo. E revesti, coloquei dois. Um revesti desse lado e o outro do outro. Então, apesar de ele ser transparente, talvez vocês vão achar de que vai estar em contato com o ferro. Não, tem canudo de milkshake aqui na cor transparente, que está isolando essa região aqui de ter contato com o meu bolo. Mas isso fica a critério de muitos profissionais que trabalham com isso. Então, sempre o que eu recomendo é converse com o seu cliente.
Às vezes o cliente não se importa de você higienizar o ferro e já colocar direto massa recheio aqui. Tem cliente que não gosta, então você vai isolar com canudo de milkshake, a cor é indiferente, tem transparente, tem verde, tem colorido. Você pode isolar também a parte de ferro com chocolate de modelar ou com fita floral. Então existem várias possibilidades. Então sempre converse com o seu cliente, vê o que ele pensa sobre isso e faça conforme o que ele deseja. Eu vou começar aqui também com o nosso bolo. É um bolo de 10 centímetros de diâmetro. Ele tá eu deixei sempre ele na geladeira. Eu deixei ele sempre na geladeira porque como vai manteiga nessa massa, ele fica mais resistente. Então na hora de eu esculpir, é muito melhor do que eu deixar ele na temperatura ambiente, que na hora de eu cortar ele vai ficar super macio. Então para cortar, para esculpir, é bem melhor o bolo tá gelado. Então de repente no vídeo vocês vão olhar a massa e falar assim, nossa, a massa parece dura. Não, é que ela tava na geladeira. Para esculpir, eu prefiro a pasta assim do que ela em temperatura ambiente, que fique muito macia. Como é uma massa úmida e amanteigada, eu não vou optar por molhar o bolo. Mas vocês podem molhar, só que sempre com cuidado, não exagera. Porque bolo esculpido não pode ter muito molhado. Lembra que isso aqui não é um bolo de pote, é um bolo que você vai esculpir. Eu coloquei aqui embaixo essa plaquinha de papel pluma, né, que vocês estão vendo aqui. Por quê? Eu deixei aqui embaixo já o corte, o espaço, onde tem aqui os dois parafusos, porca e arruela. E coloquei, fixei essa massa de bolo com o doce de leite aqui embaixo. Então, na hora que depois que eu fizer toda a montura, massa, recheio, eu vou colocar ali para começar a esculpir o nosso bolo. Isso daqui é opcional, fica a critério de vocês, mas eu acho que é mais prático para na hora eu vir e já colocar o bolo aqui. Então, eu vou começar colocando as nossas bases, né? Massa, recheio, massa, recheio. Eu tô trabalhando aqui com recheio industrial, porque o objetivo desse bolo hoje não é ensinar recheio um específico, então eu tô usando esse industrial, mas vocês podem ficar à vontade para usar um recheio cuja consistência esteja de pomada. Não pode ser um recheio muito mole, tá? E como eu vou cortar, eu não vou chegar com o recheio até a banda aqui, porque geralmente as pontinhas a gente vai acabar cortando. Então eu venho, fiz essa parte, coloco um outro bolo e faço o mesmo processo. Venho aqui, coloco a gosto a quantidade de recheio que eu acho que é suficiente. Vou colocar um pouquinho, tá? Então, seguimos. Aí, o que eu preciso sempre estar medindo? Eu preciso que o meu bolo, ele tenha 8 centímetros. Ainda falta um pouquinho. Porque esse é o tamanho do corpo do Charlie Brown. Tá vendo? Esse corpinho aqui tem 8 centímetros. Então, eu vou fazendo esse esquema com o bolo até que dê a altura de 8 centímetros. Venho novamente com a régua e checo. Ó, falta bem pouquinho. Eu vou colocar essa tampinha do bolo com recheio aqui bem no centro, que vai ser o suficiente para dar a altura certa. Vou colocar essa tampinha porque ela vai ser boa pra gente esculpir. Você tem duas opções. Ou você esculpe aqui no formato do corpinho do Charlie Brown, ou você já pode colocar no bolo e ir esculpindo conforme o tamanho dele. Então eu vou colocar lá. Deixa a tábua aqui. Aqui embaixo, posiciona direitinho.
E aqui eu encaixo meu bolo. Eu vou colocar minha referência aqui até. Deixa eu colocar mais perto de mim. Eu vou fazer no formato do nosso bolo. Vou fazer o formato do corpinho, tá? Então assim, na hora que você for cortar, você vai começar nesse ângulo aqui, ó. Sempre tirando a parte de cima. Por quê? O corpo dele é como se fosse, pelo menos assim me lembra, me parece assim a metade de um ovo de Páscoa, o formato. Redondo e vai abrindo pra cá. Começa fino e ele vai alargando. Então é mais ou menos isso que eu vou buscar aqui na hora de esculpir. Vou deixar aqui a nossa referência e vamos lá. Sempre vai aos poucos pra você não cortar demais. Mas se isso acontecer, não se preocupa. Tem como consertar também. Sempre a faca assim, ó. Deitada. Tem que deixar aqui mais fino, mais estreito. Aqui tem que ficar mais fino e descendo, assim, ó. Ele é um personagem que tem um pedacinho de pescoço. Muito importante, como eu assei esse bolo, já no diâmetro do corpinho dele, eu não tenho muito o que ficar esculpindo. E olha que interessante, essa é uma massa manteigada. Então eu consigo modelar ela ainda mais aqui, ó, dar o formato que eu preciso desse corpinho. Agora eu vou limpar essa questão, vou checar aqui com o meu desenho. Tamanho do corpinho. E acho que eu vou afinar mais um pouquinho, porque aqui a gente ainda vai ter a ganache de chocolate, que vai vir ainda, e a gente vai ter o nosso chocolate de modelar, que é a minha receita, criação minha. Por que que eu faço essa receita? Existem milhões de pessoas que amam bolos esculpidos, mas eles não gostam de pasta americana. Então eu desenvolvi uma cobertura, um jeito da gente esculpir, não, decorar o nosso bolo e colocando uma cobertura que caia no gosto das pessoas que não gostam de pasta americana. Por quê? Porque chocolate todo mundo gosta, né? Isso é unânime. Então essa cobertura que vocês vão assistir, eu colocar aqui, usar no bolo, é só chocolate de modelar. Mas não é essa receita que vocês estão conhecendo aí na internet. É uma criação própria minha e eu vou ensinar em breve no meu curso, que eu vou lançar em breve. Eu vou estar lançando essa pasta também. Mas eu vou avisar vocês quando estiver pronto. Tá vendo o formato? Agora que eu mudei a posição da faca. Mas vai como se fosse um ovo, sabe? De chocolate. Aqui tem que ficar mais assim,
fino, pequenininho, tipo menor, e aí aqui vai aumentando. Mas o formato me lembra como se fosse metade de um ovo de chocolate. Eu só vou deixar ele mais linear, mais redondinho, e aí eu já vou vir com o chocolate, com a ganache, pra brindar o nosso bolo. Então assim, você pode ver, ó, que aqui tá parecendo a tábua do bolo, mas não se preocupa com isso, porque quando vai vir a nossa cobertura, isso daí vai acabar sendo resolvido. Agora aqui só vou esfarelando assim. Muito importante também vocês se afastarem quando vocês estiverem esculpindo. Tipo, cortou um pouco, dá 2, 3 passos pra trás, pra ver como é que tá ficando. Ah, tá certo, porque se você só fica esculpindo perto, seu olho fica viciado. E aí você acha que tá fazendo tudo certinho, e aí você vai ver que não tá. Realmente, ele tá precisando, às vezes, você esculpiu demais ou esculpiu de menos. Então tá aí, esse é o formato do nosso corpinho. Vou fazer uma limpeza aqui na nossa pequena bagunça e daqui a pouco eu volto. Bom, próxima etapa, cabeça. Então, vou explicar pra vocês. Aqui eu tenho uma meia esfera de 10 centímetros de diâmetro. Eu coloquei um papel pluma para isolar que o bolo não tenha contato com o isopor. Porém, quando a gente for decorar, eu vou estar com o bolo aqui, esculpido em meia esfera, porque eu vou fazer o seguinte, ó. O bolo vai ser metade da cabeça dele. Então, daqui pra cá, esfera de isopor, e daqui pra cá, bolo. Então, eu vou esculpir agora essa meia esfera que vai ser a cabeça dele, tá vendo? E para que o isopor não fique em contato com o bolo, eu tô usando o papel pluma. Mas na hora que a gente for decorar, eu vou passar ganache de blindagem em todo o isopor e na parte do bolo também, para que isso se torne uma só peça. Na hora, então, posicionar a esfera aqui, vou começar para fixar o nosso bolo. Vou colocar um pouquinho do recheio. Com a nossa espátula. Só para nossa massinha fixar. Centralizo, coloco mais um pouquinho. De recheio. Espalho. Vamos ver qual o tamanho que é da esfera até o final da cabeça dele. 6,5 centímetros aproximadamente. Ó, então, temos que colocar mais bolo. Se vocês quiserem colocar mais recheio, aí é gosto, tá, gente? Às vezes eu coloco mais, às vezes coloco menos, depende. Vamos checar. Isso. Vou colocar o último, mas esse último praticamente ele vai sair quase que tudo. Vou até aproveitar essa pontinha de massa que eu tenho aqui. Porque que a gente vai cortar e ela praticamente vai sair inteira. Então, mesmo esquema. A faca tem que estar assim, deitadinha. A gente vai nessa posição, tirando toda essa ponta, até que a gente transforme essa parte daqui numa esfera
igual a da cabeça dele, a parte de baixo. Então, a gente vai cortando. O que sobrar, a gente vai fazer, você pode utilizar depois para fazer cake pop. Nos Estados Unidos, eles chamam de trufa de bolo. O que seria isso? Você pega esse restante da massa e aí você mistura com o recheio da sua preferência. Ela vira uma massinha e com isso você pode fazer uma sobremesa. Você pode tanto dar de presente quanto comer mesmo. Aí aqui eu vou voltar a apoiar. Eu vou tirar mais dessa copa aqui. Então, como é uma massa manteigada, eu consigo dar um formato nela, tá vendo? Mas eu quero checar como que tá o nosso corte com a cabeça do personagem. Gostei. Ai, amei. Amei, amei. Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer a parte da ganache de blindagem. Essa é a nossa ganache. Acabei de fazer. Eu vou ensinar ela no canal pra vocês, porque é uma ganache que, pra gente que trabalha com bolo esculpido, ela fica bem durinha, ela seca bem rápido e ajuda bastante a gente no processo. Então, eu vou começar pelo corpinho. E ela também é bem econômica, porque eu faço ela com água, diferente de outras ganaches aí, que vai creme de leite. Mas em breve eu vou postar vídeo no canal e vou ensinar vocês. Então aqui, ó, eu vou fazer uma camada que eu não tô me preocupando ainda em deixar tudo lisinho. Eu só tô me preocupando em fazer com que todos os pedacinhos de bolo fiquem no lugar. Não fica assim esfarelando. Eu deixei o bolo na geladeira para facilitar que a ganache ela vai secando mais rápido, né? Então aqui, ó, é paciência. Vai pegando aos poucos, vai passando, vai alisando. Depois eu vou mostrar para vocês um alisador que eu tenho de silicone, que ele é excelente. Eu achei numa loja de confeitaria. Ele nem é muito para essa finalidade aqui que eu uso, mas caiu como uma luva. A gente vai fazer em torno de 3 camadas. Essa é a primeira.
Aí eu levo pra geladeira, deixo secar. E aí depois eu faço uma segunda camada. Legal como o bolo tá gelado. Já vai secando. Por enquanto eu vou segurar na mão mesmo e vou passando. Lembrando que o objetivo aqui é selar essas partes do bolo, esses pedacinhos. Lisinho para receber o chocolate de modelar. Esse bolo eu não vou decorar com pasta americana, eu vou decorar com a minha receita de chocolate de modelar. Então, da mesma forma que é a pasta americana, a gente tem que deixar lisinho a ganache no nosso bolo, para que quando eu venha aqui com a nossa camada de chocolate de modelar, não fique aparecendo nenhuma ruguinha embaixo, nenhum buraco ou qualquer imperfeição. Tem que ficar lisinho, igual tá no desenho, a camisa dele lisinha, os shorts, a pele. Agora a gente vai começar a montar o nosso personagem. Eu começo com a porca, com a nossa porquinha, vou colocando ela na barra rosqueada até chegar ali no bolo. Eu tento ajustar e apertar o máximo que eu consigo com a minha força, com a mão, mas eu vou precisar do auxílio de uma ferramenta pra gente deixar essa porquinha bem dentro do bolo. Logo em seguida eu coloco ali a argola de aba larga, um pedacinho do pescoço dele, novamente a argola de aba larga, e em seguida já venho com a porquinha para poder fixar bem esse pescocinho no corpinho do personagem. Se vocês observarem, esse tipo de modelo que a gente está fazendo, você pode soltar sua criatividade, você pode fazer uma boneca, pode fazer um outro personagem, porque ali o corpinho parece um vestido, tá vendo? Aperto novamente para ficar bem fixo
e vou fazer o isolamento dessa barra rosqueada para que ela não fique em contato com o nosso bolo. Então é como eu falei no vídeo anterior, tem gente que usa fita floral, outros usam canudinho de milkshake. Eu tô usando esse papelzinho de alumínio que vai ajudar. Ele é uma fita, não chega a ser um papel de alumínio. As gringas usam muito isso. E aí isolo e coloco a cabeça do nosso personagem. E agora a gente vai começar a fazer a nossa decoração. Eu tô checando novamente as medidas, conforme o tamanho do meu desenho. Recomendo que quando vocês fizerem esse personagem, façam a mesma coisa. E aí chegou a nossa famosa pasta de chocolate, o nosso chocolate de modelar, que é a minha receita própria. Aqui eu tô pesando para começar a revestir a perninha dele da cor da pele. Então eu fiz o meu chocolate de modelar, tingi na cor da pele, e aí agora eu começo a revestir. Faço uma bolinha, achato e começo a abrir esse chocolate de esculpir pra gente poder revestir ali as perninhas dele. É muito gostoso trabalhar com esse chocolate, porque com a luva, né, você evita que a sua mão esquente e derreta o chocolate, e você consegue manuseá-lo, esculpir, fazer o que você quiser por muito mais tempo. Lembrando que se por acaso um dia você mexer demais com ele, vai ficar mole, não vai chegar a derreter não. É só você deixar ele um pouquinho do lado, ele volta a ficar mais durinho e você consegue trabalhar com ele normalmente. Notem que eu não precisei molhar a perninha, não precisei passar cola de CMC, água, glucose. Não, simplesmente fui e fiz o revestimento da perninha com o chocolate de esculpir. Essa é uma outra vantagem desse chocolate também. Como eu disse anteriormente, tem muitos clientes que não gostam de pasta americana, então essa cobertura que eu criei, ele entra exatamente para atender essa enorme demanda de clientes que não gostam de pasta americana. Então, seguimos. Em breve eu vou lançar meu curso ensinando vocês aí a fazer essa pasta de chocolate. Ela dá para fazer modelagem, cobre bolos de andar, redondo, bolos esculpidos, ele serve para muitas funcionalidades. Agora que eu fiz a parte do revestimento da cor da pele, eu vou fazer a meinha do personagem, que é amarelo. Pego novamente mais um pedaço do chocolate esculpido tingido com a cor amarela, abro, vou fazer uma textura ali como se fosse uma meia, né? Ali na parte da canelinha dele. Revisto a perninha dele, repito o processo do mesmo lado. E logo logo a gente vai fazer o pernão não, né? O sapatão dele, que esse personagem tem um pezão gigante. Todas as pastas todos os chocolates de modelar que eu fiz já estão na cor, com o tingimento específico da cor do personagem. E aí tô ali com a nossa meia, agora eu vou pesar o sapatinho. É em torno de 40 gramas o sapato. Mas é como eu falei pra vocês, vocês têm que observar o tamanho do desenho do personagem de vocês. Não se apeguem às medidas que eu estou passando aqui, porque pode ser que a sua impressão seja menor ou maior que a minha. E aí você vai pegar essas gramas que eu tô te informando aqui e aí vai ficar desproporcional com o desenho que você tem aí. Então, não se aprenda a gramas e medidas, né? Nesse caso aqui você vai ter que ser bastante a olho também. Faz o pé, coloca no personagem, tá pequeno, aumenta, tá muito grande, reduz. E sem estresse. Vai fazendo assim. Você pode observar que eu fiz ali a medição, 40 gramas, aí eu coloquei no personagem, achei que ficou grande, aí eu vou lá com o estilete, tiro, corto, modelo ali no próprio pé. Essa é outra vantagem do chocolate de modelar, porque você não tem que se preocupar com as emendas. Você passa o dedo, ele fica totalmente lisinho, sem emendas. E aí, novamente, faço o sapatinho. Qual que é o formato do sapatinho? É o formato de uma coxinha achatada. E na pontinha dela eu fiz um corte no meio com estilete e abri para poder encapar ali as perninhas dele. E aí eu vou fazer a parte de trás do sapatinho também. Aí ele fica como se fosse um formato de quibe. Aí eu faço e coloco na parte de trás do sapato. Aí eu tô usando um palito para dar a impressão que ele é um tênis. Eu fiz 4 furinhos ali em cima do sapatinho para deixar ele com mais cara de sapato. E aí, como eu te falei, formatinho de quibe com essa pasta de chocolate marrom. E aí eu vou colocar ali na parte de trás dele, no calcanhar, para formar o sapato completo, tanto a frente quanto ali a parte do calcanhar. Aí, sem estresse, aliso, emenda perfeita, diferente da pasta americana, que é impossível ficar sem emenda. Se tem uma situação ali que você não consegue fazer a emenda da pasta americana sumir,
ou você tem que fazer uns truques, uns macetes, umas gororoba muito para tentar fazer ela ficar mais invisível possível, a pasta americana. Mas essa é mais uma vantagem do chocolate de modelar, que é minha receita especial, né, gente? Bora lá. Eu investi muito para poder estudar sobre isso, paguei cursos em dólar para chegar nesse resultado. E o que eu desenvolvi foi sozinha. Não aprendi com nenhuma gringa lá de fora, não. Foi entre erros e acertos que consegui chegar nessa textura gostosa. Ali, eu tô começando a fazer o shortinho dele. Você nota no desenho que ele tem um short preto, bem pequenininho. Então eu abri ele como se fosse um formato de uma fita de cetim. E aí eu revesti ali a beiradinha do personagem com esse short. E aonde fica na parte da frente, eu coloquei a régua para poder marcar como se fosse a perninha ali, separando uma perna da outra. Dá essa ilusão. E na parte superior, eu dou uma alisadinha para não ficar aparente, tá vendo? Ali eu alisei, ó, a parte dos shorts da parte de cima, para que não fique marcado na camisa amarela dele algum volume. Então, novamente, eu entro com o chocolate de modelar na cor amarela. Abro, sovo. Ah, esqueci do pescoço, ó. Primeiro eu vou revestir o pescoço na cor da pele, ali aquele cano branco, fazer o pescoço do personagem, e aí depois a gente vai vir com a camisa amarela. Novamente, não precisei de água, nem de glucose, nem de cola de CMC, simplesmente o chocolate de modelar foi e aderiu perfeitamente ali ao caninho do pescoço do personagem. Vocês podem observar também que eu não passei água no bolo, nem cola de CMC, nem glucose para fazer a pasta de chocolate grudar no bolo, muito pelo contrário, ela é super aderente. Agora eu sovo mais um pouco para fazer a parte de trás. Notem que eu não estou preocupada em abrir uma quantidade grande e aí cobrir de uma vez só, numa única passada, todo o corpo, a circunferência do personagem. Como isso é chocolate de modelar, eu simplesmente posso fazer uma banda, a banda da frente, faço a banda de trás e aí faço a emenda, passo o dedo ali, ó, chocolate ele derrete e tampa totalmente a emenda. Por isso que eu tô fazendo assim em 2 etapas propositalmente. Mas se você quiser dá pra cobrir tudo de uma vez. É uma questão de gosto. Então eu faço primeiro uma banda, depois a outra. Olha lá, agora a parte de trás. E aí vocês vão ver que na hora que eu estiver passando, fazendo a junção de uma banda com a outra, vocês vão ver que não tem emenda. A emenda simplesmente some como se fosse uma só peça. E logo logo a gente vai fazer ali a golinha da camisa do personagem, para dar uma grande diferença. Tô ajustando ali o parte do pescoço dele, da camisa. Checo mais uma vez o shortinho. Olha lá, faço a separação de uma cor, como se fosse uma separação de uma perna para outra, para ficar mais realista. Agora vamos fazer o colarinho dele, da camisa. Muito tranquilo de fazer, é fácil. Bolinha, cobrinha, achata, corta na diagonal uma das pontas e leva até ali o pescoço para fazer a parte da golinha do personagem. E agora eu faço os arremates finais de acabamento para deixar tudo lisinho e bonitinho ali na camisa do nosso personagem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. E é com essa contribuição de vocês que eu fico animada para trazer cada vez mais novos conteúdos, novos cursos. E assim vocês ajudam também a gente a crescer e investir em equipamentos profissionais para trazer cada vez mais qualidade na imagem e no som para vocês. Agora eu comecei ali a fazer a manga do personagem. Como que é esse formato? Coxinha, bolinha, coxinha. E aí você abre a coxinha como se você fosse rechear, sabe? Com peito de frango, então é a mesma coisa. Você faz ali, só que a gente vai recheando depois com o braço dele, né? Aí vai ficar nesse formato assim, a manga da camisinha dele. Depois a gente vai vir com o bracinho, você vai fazer o formato de uma salsicha. E aí entra lá dentro, só você colocar e apertar. Você pode fazer fixado com um palitinho. Quero chamar a atenção para vocês nisso, eu tô cobrindo agora o rostinho dele. Sem perceber,
E na hora que eu fui abrir a face, parte da frente, teve ali a minha toalha branca ali, olha, é um plástico. Ela tinha uma depressão ali. E aí ficou marcada, tá vendo na face do personagem? Parece uma vala assim, ó. Olha que legal do chocolate de modelar. Se fosse pasta americana, a gente ia ter que chorar, porque para tirar essa vala da frente do personagem, nem alisando, ia ser um ó do borogodó. Então, no caso do chocolate de modelar, vocês vão ver mais pra frente que eu vou pegar um pouco mais de chocolate, vou preencher essa vala que ficou na face dele, vou alisar, e aí vocês vão ver mais pra frente que depois de seco fica totalmente desaparecido, lisinho, não fica nenhuma imperfeição. Observem, agora eu tô cobrindo a parte de trás, vou fazer a emenda, vou alisar depois com uma ferramenta de silicone que vai ajudar a fazer um acabamento perfeito nisso. E aí quando seca, parece mágica, fica sem emenda, alisamento perfeito, uma coisa linda. Ai, muito orgulho dessa pasta de chocolate, gente, desculpa. Ela é muito gostosa, cheirosa, e para trabalhar com modelagem, com bolo esculpido ou bolo tradicional de andar, ela é perfeita. E vocês precisam ser estrategista, meninas, desculpa falar, mas vocês têm que ser confeiteiras estrategistas. Existe uma demanda muito grande de clientes que não gostam de pasta americana, e vocês precisam aprender essa receita para poder fazer os seus doces modelados, seus bolos esculpidos, seus bolos de andar, para poder atender esses milhões de clientes. Olha o detalhe que eu falei ali da vala que ficou no rosto, tá vendo? Eu tô fazendo um enxerto de chocolate de modelar, aliso, depois eu venho ali com a nossa ferramenta de silicone, depois faço um outro alisamento com uma outra ferramenta de silicone, e aí vocês vão ver mais pra frente nos vídeos, quando ele seca, tá lisinho. Então isso é uma vantagem gigantesca, porque se fosse pasta americana você teria que tirar tudo, aí você teria sujado a pasta. Ai, só de imaginar já me dá preguiça. Aí eu aliso aí com a pasta, com essa ferramenta de silicone laranja, e aí ele fica lisinho, e quando ele seca parece mágica. Ele fica totalmente reto, seco e bem mais liso. Agora a gente vai começar a modelar a orelha do personagem. Como que você faz? Bolinha chata, e um dos lados você pressiona com o dedão e o indicador. E esse é o formato da orelha do personagem, é super simples. Quando você faz essa pressãozinha no lado, é para dar aquela profundidade da cavidade da orelha do personagem. Aqui eu coloco um nariz, eu achei que ficou muito grande, depois eu reduzo e com a ajuda de um palitinho faço fixar na faixa dele. No rosto dele. Aí faço de novo a orelhinha, bolinha chata, pressiona de um lado com o dedão indicador, tô checando se tá na mesma altura. Estando perfeito, seguimos para o próximo passo. Agora aqui com a ajuda do corante em gel na cor preta, eu faço os olhinhos. E depois eu vou fazer o sorriso dele, a sobrancelha. Depois disso, o cabelinho. É uma coisa que eu quero deixar assim pra vocês opinarem, tá? Assim, vocês decidem o que vocês querem fazer. Aqui eu tô fazendo ele de pintado, mas depois eu fiz ele de bolinha, o olhinho. Peguei chocolate de modelar preto, fiz uma bolinha e coloquei, achei que ficou legal. E o cabelinho também eu decidi dar um volume, além de eu ter pintado, eu coloquei chocolate de modelar preto em cima para dar um voluminho. Mas isso é opcional, porque se vocês observarem, o personagem ele é pintado mesmo, ele não tem nenhum volume. Então fica a gosto de vocês. E agora eu tô fazendo essa famosa marca na camisa do Charlie Brown. Sem segredo, um desenho abstrato, não precisa ser perfeito nem idêntico ao personagem, é só pra marcar essa questão aí. E tô utilizando o corante em gel preto, pode ser de qualquer marca, é indiferente, para você fazer esse desenho. Então isso mostra também que é possível você tingir, pintar em cima do chocolate de modelar, que é a minha receita especial. Reforçando o preto. A lateralzinha, lembrando que você tem que fazer isso em toda a extensão da camisa amarela do personagem, na parte da frente e também na parte de trás. A câmera não mostra, mas depois eu fiz na parte de trás. Agora eu tô encerrando aí com o acabamento na parte do verdinho, né, da nossa tábua. Então, novamente é chocolate de modelar na cor verde grama.
que eu vou adicionando por pedaços, alisando e apertando. E eu não tô me preocupando com emenda nem nada, porque isso é um chocolate de modelar, é fácil de fazer emenda, é só você flexionar ali o dedo que você faz a emenda perfeita, mas essa também não é a questão. Tô colocando por etapas e faixas e pedaços, porque depois eu vou vir com um texturizador para fazer como se fosse uma grama. Então, não esqueçam, meninas, depois vocês fazem o mesmo desenho na parte da frente ali preto, vocês fazem na parte de trás. Espero que vocês tenham gostado.